Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo foi bastante elucidativo, muito preciso, muito enfático ao proferir essas palavras. E ele continua: agora, a coroa da justiça me aguarda, a qual Deus tem preparado não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Observe que com essas palavras, ele consola não só o seu filho na fé, Timóteo, mas ele conforta também a igreja da atualidade. Isso nos traz encorajamento, conforto, motivação. É isso: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, queridos, analise comigo uma coisa. Em que circunstâncias Paulo disse isso? Vamos nos reportar ao contexto histórico e geográfico de todas as viagens missionárias de Paulo, para a gente compreender melhor o que ele quis dizer. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós falamos no vídeo anterior que o evangelho é transcultural, né? O evangelho é transcultural. Por que transcultural? Porque ele ultrapassa barreiras. A palavra trans já diz, né? Tá além. Ele ultrapassa barreiras políticas, sociais, culturais, linguísticas, religiosas e abrange a todos os homens com a sua mensagem, a mensagem cristocêntrica, que não é uma mensagem de autoajuda, não é mensagem de positividade, não é mensagem motivacional, é mensagem que transforma, que regenera, que ressocializa, que muda, entendeu? E que dá certeza de salvação. Venha comigo rapidinho. Atos capítulo 13, você vai encontrar aqui 5 patriarcas, formando assim uma pentarquia patriarcal. E esses 5 patriarcas receberam a incumbência de levar o evangelho ao mundo todo, sair ali do território da Palestina, da Síria, entendeu? E aí o evangelho sai dali e avança para todo o fértil crescente, praticamente o mundo todo. E a igreja de Antioquia da Síria era uma igreja que enviava missionários. E ali estava naquela igreja Paulo e Bernabé orando. E consequentemente o Espírito Santo os chamou. Olha, separai Paulo e Bernabé para a obra que eu tenho chamado. Observa que quem qualifica, quem capacita é o Espírito Santo. Entendeu? Será se os missionários dos dias atuais enquadram no perfil de um missionário de fato? Então venha comigo rapidinho. Quando eles saem ali de Antioquia da Síria, eles passam por uma cidade chamada Seleuco, que é uma homenagem a Seleuco, general de Alexandre o Grande. E ele já tem alguma dificuldade, já encontra ali problema, porque ali ele já é confrontado, porque ali havia uma helenização, que era a influência da cultura grega. E em cada ponto estratégico da cidade de Seleuco tinha uma estátua de um deus grego e deus romano, né? Daí as religiões greco-romanas. E quem ferisse uma estátua daquela seria um sacrilégio. Estaria praticando um teocídio. Aí você já enfrentou esse problema. E ele sai de Seleuco, daquela cidade, e vai para uma ilha chamada Chipre. Eles atravessam aquela ilha chamada Chipre. Ali havia uma cidade de Salamina nas mediações daquela ilha. E ali havia várias sinagogas judaicas. E ali havia um mágico. E Paulo confrontou com aquele mágico. Entendeu? Então observa que o evangelho confronta. O evangelho contrasta. O evangelho não veio para massagear o ego da pessoa, para elevar o ego da pessoa, para tornar o cara mais arrogante, mais presunçoso, não. O ego vem para matar a arrogância, matar a presunção e botar o homem em seu lugar de pequenez e de fragilidade. Entendeu? Então ele já tem problema ali nessa ilha, chamada na cidade de Salamina. Ele sai dali com Bernabé e João Marcos estava com ele também.
João Marcos estava com eles. Só que João Marcos, num determinado momento, ele desiste, né? Ele sai dali daquela ilha e vai para uma cidade chamada, passa por Perge. E Perge era uma cidade também dominada pela hostilidade. Pela hostilidade. E João Marcos ficou indignado, com medo. E ele desiste. Ele desiste. Então, observa que o homem também sentiu medo, né? Ele desistiu. Ele viu que também aquela cidade era dominada pelo paganismo. Havia estátuas dos deuses gregos, dos deuses romanos em cada parte da estátua. E quem derrubasse uma estátua daquela de propósito estaria praticando um teocídio. E a punição seria o martírio, por causa do sacrilégio praticado. E ele volta. E João Marcos foi aquele cara que escreveu o segundo evangelho. O evangelho de Marcos foi esse aqui, João Marcos. Só que ele desiste, ele volta para Jerusalém, diz o texto. E Paulo continua com Bernabé. Né? Ele sai de Perge e vai para Antioquia da Pisídia. Chegando em Antioquia da Pisídia, ele depara com várias sinagogas judaicas. Você sabe que a sinagoga judaica, o culto era judaico, não era cristão. O culto tinha todas as características de um culto judaico, né? Porque não tinha característica de culto cristão. E chega ali um chefe de uma sinagoga e parte para Paulo e diz: existe alguma palavra de consolação? Paulo fala: sim. Então, certamente aquele chefe de sinagoga, ele queria uma palavra que massageasse o seu ego, uma mensagem de autoajuda, não é isso? Uma mensagem uma mensagem que ele envaidecesse, que deixasse envaidecido. O evangelho não trabalha nessa perspectiva. Aí Paulo fez um discurso, aquele discurso eloquente, mas introduzindo Jesus nas vidas das pessoas. E com isso, o chefe da sinagoga não gostou. Porque multidões ali se aglomeraram para ouvir a palavra de Paulo e do seu companheiro. Aconteceram conversões ali. Mas a palavra que o chefe da sinagoga ouviu não era o que ele queria. E Paulo foi expulso daquela cidade. Diz o texto que quase como morto. Quase como morto. Apesar de multidões terem se convertido, mas o índice de rejeição ali por algumas pessoas foi grande. E ele provocou a ira, a fúria no chefe da sinagoga. Querido, ele sai de Antioquia da Pisídia. Se observa que o mundo greco-romano tinha várias cidades com o nome de Antioquia. Ele sai de Antioquia da Síria. E aqui é Antioquia da Pisídia. Entendeu? Ele sai de Antioquia da Pisídia e passa por uma cidade chamada Listra. Listra. E em Listra, ele e o seu companheiro são aclamados como deuses. Por quê? Paulo olha para um cidadão e percebeu que ele tinha fé para ser curado. Porque o missionário, além de ser alguém resiliente, ele é alguém que tinha percepção espiritual, discernimento espiritual. A resiliência é a capacidade de adequação, de superação de situações. Entendeu? É a capacidade de suportar o sofrimento sem questionar, sem murmurar e sem blasfemar. Isso chama resiliência. Então o missionário é alguém resiliente. Fazer missões não é ir para o exterior, não. Aí é turismo, aí é entretenimento, aí é vida boa. O cara se consagra, se autoconsagra apóstolo, diz que é apóstolo, né? E vai para o exterior fazer turismo com a família, tudo pago pela igreja. É isso? Vida de burguês, vida de marajá. E diz que está fazendo missões. Agora, será se ele enquadra mesmo no perfil de um missionário? Será se ele é resiliente? Será se ele é alguém abnegado? Agora veja aqui, ó. Veja rapidinho comigo aqui. Nessa cidade aqui de Listra, Paulo e o seu companheiro, eles foram aclamados de Deus, porque Deus fez uma cura ali. Paulo olhou para aquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado, e Deus curou aquele homem. Só que eles atribuíram a Paulo o poder de cura. E eles diziam que Paulo era Hermes e que Bernabé era Apolo. Havia naquela cidade... Eu disse que é importante você conhecer essas questões
histórica, geográfica, para você entender melhor a teologia do texto. Então aquela cidade tinha 2 templos suntuosos. Aí você observa que no mundo greco-romano tinha essa característica. Era de valorização ao templo suntuoso, a templo luxuoso, a templo grande. E isso até hoje. Não é isso? Então ali tinha um templo que era considerado uma grande maravilha da antiguidade. 2 templos, o templo de Hermes e o templo de Apolo. Eles diziam que Paulo era Hermes e que Bernabé era Apolo. Eles disseram, não, nós não somos deuses, somos homens, como vocês são. Então há momento que o elogio vem para deificar a pessoa, para te colocar no nível de Deus. Você precisa ter a humildade e o discernimento para atribuir aquilo a Deus. Vamos, a cura é de Deus, então vamos transferir para Ele a glória. O poder é dele, a glória é dele, então o mérito é dele também. Ele sai da cidade de Listra, irmãos, e o destino dele seria a Ásia Menor, que era uma região ali da Capadócia, da Anatólia. Ali eles iam evangelizar várias cidades, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, tinha várias cidades naquela região. Mas só que eles passam numa cidade chamada Troade. E em Troade Deus muda o destino, a direção deles. Porque Paulo tem uma visão. Aí um anjo lhe fala, olha, não vai para a Ásia Menor, atravesse a Macedônia e nos ajude. Porque ele estava nas diretrizes de Deus. Deus falou através daquela visão e ele soube discernir o falar de Deus. Veja que o missionário ele tem sensibilidade à voz de Deus e tem discernimento espiritual. O missionário é um cosmopolita. Na antiga Grécia, o cosmopolita era aquele que não se apegava à polis, mas ele andava de cultura em cultura. Entendeu? É aí que o missionário entende que o evangelho não trabalha na perspectiva da aculturação, porque o povo já está endoculturado. Então o evangelho trabalha na perspectiva da inculturação, não aculturação. Entendeu? Aí eles vão para Filipos. Mas se Deus o chamou para a Macedônia, porque Filipos era a primeira cidade da Macedônia. A Macedônia era uma província romana fundada pelos gregos por Filipe. E Filipos era uma homenagem a ele, e era a primeira cidade da Macedônia. Só que nessa cidade o índice de rejeição é muito grande. Eles são torturados. Paulo, Silas já estava com eles. Não só Bernabé, mas Silas. O texto diz que Silas estava presente lá no cárcere com Paulo. Eles foram levados para o cárcere e foram açoitados na cidade de Filipos. O historiador Plínio, é aquele historiador lá do primeiro século, inclusive Flávio Jósefo também comenta, Flávio Jósefo, né? Que no chicote romano tinha lasca de chumbo e pedaço de osso. E cada chicotada era um hematoma. Hematoma. E até a clavícula de Paulo foi quebrada, diz os historiadores do primeiro século, e os escritores, inclusive Plínio e Flávio Jósefo. Entendeu? E quando eles saem de lá de Filipos, eles estavam fisicamente acabados e psicologicamente arrasados. Então eles saem de Filipos e vai para Tessalônica. E Tessalônica era maior do que Filipos, porque era a capital da Macedônia. Entendeu? Capital da Macedônia. Era uma cidade estrategicamente bem localizada. Entendeu? Porque de lá o evangelho ia irradiar por outras regiões. Só que nesta viagem de Macedônia, a Bíblia diz que Paulo pregou sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E ele impactou a cidade. As multidões se aglomeravam. Conversões em massa aconteceram. Só que teve também aqueles judeus que foram movidos por inveja e por ira. E expulsaram Paulo da cidade. Expulsaram da cidade. Eles pegaram sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Né? Então certamente alguém queria uma mensagem que massageasse o ego, né? Uma mensagem religiosa. Aí Paulo deu uma mensagem que mostra o pecado. Essa mensagem aponta para a cruz,
mas ela aponta também, ela leva você a refletir, ela confronta você com o seu pecado, ela leva você a se conscientizar da sua condição pecaminosa. E muitos não aceitaram. Eles foram expulsos da cidade. E observa que eles já chegaram de Filipe já arrasados psicologicamente. Então se observa que a vida do missionário é uma vida realmente de resiliência. É alguém que tem que se adequar às situações, superar situações. Além de resiliente, ele é alguém abnegado. O que é abnegação? É a negação da própria vontade em detrimento da vontade de Cristo. Ele sai de Tessalônica e vai para a cidade de Bereia. Essa cidade, você já ouviu falar nos bereanos, que eram aqueles crentes examinadores. Paulo pregava e os bereanos examinavam na escritura para ver se de fato as coisas eram assim. Para ver se Paulo não estava falando nenhuma heresia, nenhuma besteira. Trazendo de lá para cá um evangelho heterodoxo, não ortodoxo. Eles examinaram e certamente constataram. Olha, o que Paulo fala tem base bíblica, procede do céu, procede de Deus. E a Bíblia diz que eles receberam a palavra com avidez. Com avidez. E alguns de Tessalônica vieram para Bereia incitar os bereanos contra Paulo e os seus companheiros. Então observa que se você analisar as 3 viagens missionárias dele, você vai constatar que ela foi marcada por perseguição, por sofrimento. Quando ele sai de Bereia, eles vão para a Atenas. Estou terminando já, a gente vai continuar. Atenas era a capital da Grécia, da antiga Grécia. E em Atenas, eles tiveram também alguns problemas, porque em Atenas havia ali também templos suntuosos. Em Atenas estava nada da sabedoria humana. Porque ali estava a filosofia de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. E ali havia 2 grupos de filósofos, os epícuros e os estoicos. E diz o texto que ele, no Areópago, fez um discurso altamente eloquente e convincente. Ele mostrou para as pessoas ali que o Deus dele não habitava em templo feito por mãos humanas. Então ele condenou ali aquela valorização do templo, a sacralização do templo, e disse que o que tem que ter valor é o coração humano, porque é habitação de Deus. Os estoicos ensinavam que é preciso alcançar um estado de ataraxia, de elevação da alma, de prazer máximo, de imperturbabilidade da alma. E isso tem que ser através da abstenção. Você precisa se abster de tudo, de todo o prazer. O estoicismo foi fundado por um filósofo chamado Zenão. Por outro lado, Paulo deparou também com o epicurismo. Já o epicurismo foi fundado por um filósofo chamado Epícoro, um proeminente pensador. Epícoro já dizia o seguinte: para se alcançar um estado de ataraxia, de elevação da alma, de paz, é preciso buscar o prazer de forma moderada. Então observa que duas linhas de pensamento. Por um lado o estoico, por outro os epícuros. E dali de Atenas sai uma corrente de pensamento chamada aporfatismo. O que é o aporfatismo? É uma contraposição ao catafatismo. A teologia aporfática é a teologia da negação. O que é que essa teologia diz? Que Deus ele é inacessível, ele é incompreensível, entendeu? Ele é incompreensível, ele é incognoscível. Já o catafatismo disse que não, que ele é acessível a todos, que ele é compreensível, que ele é inteligível. Então até hoje existe esse confronto entre essas 2 correntes de teologia, a teologia catafática e a teologia aporfática. Mas o importante é que Paulo, o evangelho ali prevaleceu. Diz que Paulo, porque ali havia um local de discurso entre os filósofos. Querido, nós vamos dar sequência. Eu espero você. Nós vamos sequenciar falando sobre a transculturalidade do evangelho.